Seja bem-vindo ao Bloomberg. Hoje vamos analisar o desempenho das ações da Portugal Telecom nas últimas sessões e também as compras recentes de dívida dos bancos da zona euro por parte do Banco Central Europeu. Hoje são meus convidados Carlos Almeida e Diogo Santos Teixeira. Meus senhores, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los comigo neste Bloomberg. Antes de começarmos a nossa conversa, vou lançar, como é habitual, uma reportagem hoje sobre a Portugal Telecom. O presidente da PT Portugal deu uma entrevista exclusiva ao Económico, onde garante que ninguém lhe disse que a empresa está à venda. A entrevista de Armando Almeida, que diz que considera que tomou as rédeas da empresa no meio de um furacão. Lidera a PT Portugal há apenas 2 meses e ainda não teve sossego. Armando Almeida acredita que o agravamento da situação da empresa tem responsáveis, mas não menciona nomes. Cheguei no meio do furacão. Como podem, falava-se muito mal da PT, ainda hoje muita gente ainda fala muito mal desta empresa, infelizmente. Pessoas que trabalharam nesta empresa, que eu acho que não deveriam, mas esse é o meu comentário. Mas, voltando aqui à sua pergunta inicial, a minha expectativa era que encontrasse uma empresa com problemas, uma empresa com falta de processos, uma empresa onde as pessoas estivessem em baixo. Encontrei uma empresa que, em termos de profissionalismo, é única, porque temos pessoas que estão cá há muitos anos que têm a camisola totalmente vestida da PT. A PT tem sido penalizada pelo mau desempenho da Oi e pela fraca expectativa de poder reaver a dívida da Rio Forte. Desde o início desta semana, as ações da operadora já desvalorizaram 17,4% e é agora avaliada em apenas 900 milhões de euros. Desde abril, a PT recebeu 2 mil milhões de euros da Oi e o presidente acredita que a empresa não vai precisar de mais injeções de capital. Armando Almeida considera que o papel da PT Portugal é fundamental porque dá valor ao país e emprego a 11 mil colaboradores. O CEO afastou a ideia de que a PT está à venda e diz que não foi contactado pelos administradores da Altice. Armando Almeida promete uma gestão rigorosa e transparente. O gestor prepara-se para apresentar em novembro um novo plano estratégico para a PT Portugal. Carlos, e começando por ti e olhando para aquele que tem sido o desempenho das ações da PT na Bolsa Portuguesa, no PSI 20, tem-se explicado, nós aqui no Económico temos explicado ao longo das últimas semanas que uma PT, ou neste caso a PT, que está cotada às ações representativas no PSI 20, não são a empresa que está agora na Oi, ou que foi fundida com o Oi, mas feitas essas explicações, os investidores certamente conhecerão essas distinções. Como é que no início desta semana temos aquele mínimo histórico de 86 cêntimos com um afundar brutal superior a 28%? Obviamente que é importante fazer essa diferença e essa distinção entre aquilo que é a Portugal Telecom SGPS, que é negociada na Euronext Lisboa, e a PT Portugal, onde estão exatamente as grandes operações e a grande marca da Portugal Telecom, aqui em Portugal concretamente. Enquanto que as ações negociadas em bolsa são essencialmente é uma holding que representa ou tem nos seus ativos 3 grandes áreas ou 3 grandes partes do negócio. Por um lado, 26,5% da posição na Oi, a exposição ao papel comercial da Rio Forte e depois toda aquela componente da opção de conversão das ações em função do valor de recuperação do investimento que nesta altura da Rio Forte. Parece estar a apontar para zero. Que coincidiu exatamente numa altura em que o processo de gestão controlada da Rio Forte não foi aprovado e, obviamente, que este movimento que surgiu neste momento em mercado foi, em certa medida, explicado também por uma expectativa diferente dos investidores relativamente a um eventual cenário de recuperação do investimento feito na Rio Forte. Mas é preciso também ter em consideração que os 26,5% tidos pela Portugal Telecom SGPS, negociada em bolsa, também têm beneficiado ou têm estado sujeitos a variações na própria Oi, na empresa, digamos, mãe, a casa-mãe, no Brasil. Portanto, é aqui exatamente... Também tem sido bastante pressionada, não nas mesmas dimensões, mas também tem estado muito pressionada na Bolsa de São Paulo. Com outro nível de magnitude, obviamente, porque também tem outros níveis de potencial, e depois o facto de ser uma própria holding, as holdings, por natureza, negociam
tenham muito em desconto face àquilo que são os seus ativos. E, obviamente, também, conjugado também com um cenário de menor liquidez no próprio mercado, obviamente que há aqui maiores níveis de volatilidade, mas é importante fazer essa distinção, porque eu creio que a forma mais simples de comparar um pouco esta diferença entre aquilo que é PT Portugal, aquilo que é a marca que os investidores e os portugueses conhecem, face à PT negociada hoje em Bolsa, é ter uma noção do número de trabalhadores. A PT Portugal, a Telecom SGPS negociada em Bolsa, tem neste momento 27 trabalhadores, segundo o relatório de contas, enquanto que a PT Portugal, aí sim, é onde estão os 11.000 trabalhadores. E obviamente que a PT Portugal responde, numa primeira linha, à casa-mãe, à Oi, à empresa brasileira, e depois a Oi, obviamente, tem a sua componente de acionistas, onde a maior acionista é a Portugal Telecom SGPS. Mas atribuo, de certa forma, aquilo que foi as variações recentes da Portugal Telecom em Bolsa, essencialmente esta componente do não avançar da gestão controlada relativamente à Rio Forte, que era uma boa parte da posição detida por parte da Portugal Telecom SGPS, e, obviamente, também aqui conjugado com a variação daquilo que tem sido o risco associado ao mercado brasileiro, em boa parte também devido àquilo que são os cenários para as eleições no Brasil durante este fim de semana. Diogo, e a verdade é que a CMVM proibiu já há 2 dias o short selling em torno das ações da Portugal Telecom. É verdade que atenuou bastante essas perdas, mas não evitou que tenha perdido ou continuado a perder. No primeiro dia de proibição afundou 8%, ontem perdeu menos de 2%, bastante menos, mas ainda assim também uma queda significativa, exatamente. E podemos dizer, e parece-me um número bastante redondo, em outubro o título, e tirando naturalmente a sessão de hoje, as ações da PT já perdem qualquer coisa como 44%, apenas num mês, ou praticamente num mês, sim. Não, eu francamente acho que há aqui uma pressão vendedora, de certa forma, um pouco anómala, no sentido em que deveria existir um paralelo quase completo entre o valor, ou a evolução do valor da PT-SGPS e da Oi, no sentido em que o valor da opção sobre a Oi já sabemos que vale 0, o valor da recuperação da dívida junto da Rio Forte está mais ou menos estabelecido e, sobretudo, está próximo de valer menos de 10% do valor da PT. Portanto, já não deveria haver evoluções divergentes entre o valor da PT-SGPS, cotada em Lisboa, e o valor da Oi, cotada no Brasil. Portanto, existe aqui, de certa forma, oportunidades de jogar uma contra a outra empresa, porque na realidade estamos a falar de 2 empresas que hoje em dia deveriam valer em Bolsa exatamente as suas percentagens respectivas da participação na atividade da casa-mãe. O que é preciso ver, sobretudo, em termos de porque é que o valor está a cair, não só da PT, mas da Oi, descobriu-se que o investimento, de facto, numa operação brasileira é um investimento onde é preciso ter superfície financeira suficiente para comprar licenças, para estender a rede, o que hoje em dia a Oi não consegue provar aos mercados que tenha essa capacidade. Numa estrutura demasiadamente endividada, não é possível continuar a resistir aos concorrentes no mercado brasileiro. Não havendo um esclarecimento por parte da administração da Oi sobre como é que vai ser feita essa expansão no mercado brasileiro, de facto o valor da empresa está em causa, porque não se percebe muito bem qual é que é a estratégia seguida para basicamente ir para a 4G, estender a rede já falharam e, portanto, este último leilão. Falharam o último leilão, não se sabe se querem comprar ou serem comprados e, portanto, o investidor não percebe hoje qual é que é, de onde é que vão vir os lucros da manhã. E a questão é que, Diogo, e pegaste nesse aspecto que me parece também um fator-chave, que é, por um lado, temos a Oi, que tem uma dívida de cerca de 15 mil milhões de dólares, e por outro lado temos aquilo que muitos têm criticado, precisamente o facto de terem falhado o concurso do 4G, alegaram esta questão dos 900 milhões em papel comercial da Rio Forte, que teve impacto, mas para uma empresa com a dimensão da Oi, não será um reflexo de que os acionistas estão sem dinheiro?
Acho que sim. Acho que é um reflexo de que os Estamos a acionistas não têm estamos a capacidade falar de de... 900 milhões para uma empresa que antes destas últimas quedas valia sensivelmente 7 mil milhões de dólares. Penso que pode ser explicado de duas formas. A primeira é, de facto, não haver dinheiro e, portanto, a empresa não ter capacidade de juntar mais dívida à dívida que já tem, de 15 bilhões de dólares, e, por outro lado, de uma falta de liderança ou de estratégia definida. E acabámos de ver a saída de Zein Al-Baiva, mostra que, de facto, há divergências na estratégia a seguir na Oi. Não há um claro consenso sobre qual será o futuro, sozinho ou com um parceiro a ser comprado ou a ser vendido a um parceiro. Portanto, neste enquadramento é complicado um investidor estabelecer qual é que é o valor da Oi, de facto. E, portanto, isto explica, em grande parte, a evolução muito negativa que os dois títulos, da Oi e da PT, tiveram nas últimas semanas. E, curiosamente, Carlos, a aquisição ou a fusão com a PT, uma das mais-valias, além do know-how que tinha sido desenvolvido em Portugal, também era a capacidade financeira que a própria PT tinha, que agora parece ter-se diluído de alguma forma nos últimos tempos com todos estes, eu diria, estas confusões, estes processos, estas questões. Por um lado, a Rio Forte, tivemos a transição de Zein Al-Baiva para a presidência executiva da Oi, acabou por sair, e o Diogo falava na questão também na própria turbulência ao nível da administração. Em 4 anos ou 3 anos teve 4 presidentes executivos, portanto há aqui uma série de incertezas que, se calhar, e é a questão que te coloco, poderão também levar mais a Oi a estar numa perspectiva de ser comprada do que de andar às compras. E se tivermos por base, por exemplo, e se olharmos para o mercado brasileiro, muito diferente do português, em forte expansão, já não tem o nível de maturidade que tem o português, falhar um concurso de 4G é perder a corrida. O concurso 4G ele exige grandes níveis de capital, de investimento. E obviamente que a Oi eventualmente até poderia ter a capacidade de fazer esse mesmo investimento, no entanto, ela está condicionada para o fazer, uma vez que existe, obviamente, acordos com os próprios credores em que o nível de endividamento não deverá ultrapassar determinados níveis padrões, nomeadamente a nível daquilo que são os seus resultados operacionais. E obviamente que se essa relação fica desproporcionada, habitualmente cerca de 4 vezes o nível de endividamento daquilo que são os seus resultados operacionais, obviamente que há aqui distorções e a empresa não pode fazer este nível de expansão. E daí esta importância que a própria Portugal Telecom Portugal tem relativamente à Oi. A PT Portugal, apesar de todas essas notícias que tenham surgido, em que há uma certa relação entre aquilo que é o negócio em Portugal e a holding, mas a PT Portugal hoje em dia é uma grande geradora de cash, de valor e de injeção de resultados na Oi. Portanto, não é só a componente de know-how, é também toda a componente de cash flow que é gerada a partir de Portugal para a Oi. Portanto, este é um contributo positivo que existe relativamente à PT Portugal. Por outro lado, o próprio nível de endividamento da Oi, ele hoje em dia terá que ser feito em licenças, de certa forma, de grande valor, nomeadamente a nível do 4G, e aquilo, obviamente, que está agora em causa é se há algum processo de fusão ou de sinergias de negócios no Brasil, que depois, obviamente, pode afetar toda esta temática, e sendo certo que têm surgido aí notícias sobre a própria Telecom Itália enverdar sobre este tipo de operações e de combinações de negócios. Portanto, diria que o mercado de telecomunicações brasileiro ele está num processo de transição, sendo a Oi um dos players que está objeto desse mesmo mercado de transição, e obviamente que vai ser muito condicionado com a capacidade de que as empresas, por um lado, consigam fazer alguma desalavancagem, a venda de ativos, daí essas também últimas notícias sobre a possibilidade de venda de ativos ou alienação, inclusivamente, de alguns ativos, e por outro lado também alguma combinação de negócios para depois conseguirem absorver essa parte desses novos investimentos. Diogo, olhando para as quedas das últimas sessões e principalmente aquela do início da semana com a desvalorização de mais de 28%, e pegando naquilo que víamos no início desta entrevista, o facto de distinguirmos uma empresa e as ações da outra empresa, faz sentido que continuemos a ter as ações da Portugal Telecom no PSI 20?
Francamente, acho que não, mas não são as únicas ações a estar em causa em Agora termos de tem-se falado muito representatividade de ações no índice sombra português. ou ações fantasma no PSI 20. Exatamente. Não, é claramente ter pronto, uma cotada portuguesa a ser apenas representativa de dois ativos, um ativo que praticamente tem valor nulo, que é a dívida Rio Forte, e ativo que são ações da OI, não faz sentido manter. Agora, de forma transitória, esperando que talvez um dia venha a ser clarificada a situação da OI em relação à APT Portugal, talvez possa-se manter esta PT SGPS no sentido de refazer o caminho inverso daquele que foi feito no momento da fusão, ou seja, de repor os ativos que foram absorvidos pela OI e de repor em cotação uma empresa com mais sumo, entre aspas, parte da qual poderá eventualmente ser comprada por um ator estrangeiro. Portanto, francamente, acho que não faz sentido manter, pelo menos por muito mais tempo, as ações da PT cotadas como Até estão. porque, se tivesses que fazer uma previsão, é possível ver, depois de todos estes esclarecimentos, depois de todas estas questões, a proibição de short selling, até fazer lembrar aquilo que se passou na fase final com o BES no PSI 20. É possível antever uma subida das ações da PT no PSI 20? A subida das ações da PT depende exclusivamente da subida das ações da OI. Portanto, o dia onde a OI tiver uma perspectiva positiva poderá ser ou porque está alvo de uma oferta de compra, ou porque finalmente resolveu a sua situação capitalística e a sua capacidade de investimento, então as ações irão subir. Mas isto só depende, infelizmente, hoje da OI. Isso poderá querer dizer que até esperar surgir uma notícia como essas que dizias, vamos assistir a esta pressão vendedora em torno dos títulos? Sim, creio que pronto, tudo tem um preço, portanto as ações não vão descer a zero na ausência de notícias, mas claro que não irá haver muita pressão positiva sobre estas ações enquanto não houver pelo menos um esclarecimento da estratégia da OI. E é precisamente, se me permite, Carlos. ia só acrescentar um aspecto, que é muitas vezes alguns fenómenos de arbitragem, diria quase, se me permite o termo, corporativa, que pode aqui surgir entre a PT e a OI, que é o facto de, se um acionista de relevo pretender tomar uma decisão ou tomar uma posição numa empresa na OI, não vai fazer via PT. Vai fazer através da compra diretamente de ações da OI, porque aí sim é que consegue, obviamente, influenciar toda a componente de management e ter depois um assento na Assembleia Geral. A PT só tem 5% de direitos de voto na OI. Exato. Portanto, está limitado na sua capacidade de intervenção direta na administração do negócio da OI. Portanto, a partir daí há como que um fenómeno de arbitragem se alguém pretende tomar uma posição de relevo, falo diretamente via OI e não de forma indireta, havendo depois todos esses mesmos condicionamentos via Portugal Telecom e CPS. Daí esta também maior ausência de liquidez no próprio título e, obviamente, eventualmente, aqui um processo de rotação de carteiras do investimento indireto para o investimento direto. Temos tido também aqui uma outra história paralela, mas que acaba por estar diretamente e têm sido muitas as críticas feitas ao Morgan Stanley, que fez, ou vamos por ordem cronológica, mas inversa. A última operação foi, entre aspas, o lançamento daquele research a atribuir um preço-alvo de 79 cêntimos às ações da Portugal Telecom. Esta é a primeira questão. Antes disso, tinha-se falado e sabe-se que é um dos assessores dos franceses da Altice que poderão estar interessados em comprar a PT Portugal. E a primeira fase remonta a setembro deste ano, início de setembro, quando pedem emprestadas ações, em que fica com uma da PT, em que fica com uma posição superior a 2%, portanto uma posição já de referência, e que causa aqui alguma... Há quem fale em conflitos, há quem fale precisamente no short selling, ou seja, vai comprar ou vai pedir emprestadas essas 2% de ações para depois, a seguir, antes de lançar esta nota, começar a apostar na queda das ações e depois com esta nota ainda afundam mais. Há aqui algum tipo ou poderá haver aqui algum tipo
de conflito e a que, de resto, a CMVM poderia ou deveria estar atenta? Os conflitos de interesse, eles são previamente identificados e depois cabe a cada uma das organizações geri-los da melhor forma. Obviamente, pela dimensão que esses bancos internacionais muitas vezes têm, estão envolvidos em várias operações, apesar de haver regras de segregação de funções que não permite que haja aqui a utilização de informação privilegiada, que obviamente que é o tema que está aqui como fundo a ser colocado. Mas esses conflitos de interesses a existirem têm que ser, ponto número 1, identificados, Mas têm não é que ser estranho mitigados. que em setembro façam esta aquisição por empréstimo, depois estejam no processo como assessores da Altice e depois venham lançar este research? À distância e por a cronologia, diria, tanto ou quanto simples daquilo que é os processos de tomada de decisões de um determinado banco de investimento, poderemos dizer que pode haver aqui algo a merecer análise. No entanto, ao detalhe, muitas vezes a realidade do dia-a-dia não é essa. Portanto, se há algo, e o que importa aqui também realçar, se há algo, obviamente que os supervisores estão atentos, porque hoje em dia também já as próprias organizações têm mecanismos de controle e de validação desses mesmos cenários de a utilização de informação privilegiada, a existir, obviamente, que é os reguladores intervirem e fazerem as suas devidas análises. Eu creio que é prematuro estarmos aqui a fazer aqui associações de factos, porque obviamente que a existir conflitos de interesses, essas próprias organizações cada vez mais, e as últimas notícias apontam para isso, são cada vez mais rigorosas na gestão desses mesmos conflitos de interesse, de forma que depois não seja colocada em causa a sua reputação. A principal prevenção no conflito de interesses deve estar não nessas organizações, mas em quem está a ler as notícias. Uma das formas de evitar conflitos de interesse é, por exemplo, se eu sou cliente do banco A, evitar que esse banco A me aconselhe comprar dívida ou ações dele próprio. Se sou cliente da Morgan Stanley enquanto assessor financeiro ou a receber as notas de análise, eventualmente não acreditar tudo o que ele me está a dizer quando está a falar de uma empresa onde outras equipas da Morgan Stanley estão a atuar enquanto potencial investidor de referência. Portanto, de facto, é preciso essa informação de conflitos de interesses está presente, está especificada na nota de análise. Infelizmente, de facto, o título que vem nas páginas dos jornais é Morgan Stanley aponta para um preço-alvo de 79 cêntimos, Não é o que também... é normal. Portanto, mas deveria ser referido, eventualmente, nesse artigo, que, atenção, Morgan Stanley também tem um papel de relevo enquanto assessor da Altice e enquanto investidor de referência a descoberta, ainda por cima, nas ações da PT. E fazendo esquecendo agora, ou por agora, essa questão do ter pedido por empréstimo as ações, mas pegando só na parte de estar a assessorar os franceses da Altice, quando lança depois, e partindo do princípio de que é tudo claro e que não há aqui nuvens sobre esta questão, mas quando uma empresa, mesmo que seja outra equipa do mesmo banco, lança depois um research, quando está envolvido também numa assessoria como esta, não está a dizer indiretamente tanto à PT Portugal como aos membros da Altice que não vale mais do que 79 cêntimos, portanto o preço a adquirirem vai ser à volta dos 79 cêntimos e não em torno do euro ou dos 90 cêntimos que está a valer em bolsa. O preço que a Altice está disposta a pagar pelos ativos da PT Portugal não tem nada a ver com o preço das ações da PT SGPS. Mais uma vez, temos que distinguir as coisas. A PT Portugal é um conjunto de ativos que vale, felizmente, muito mais do que 79 cêntimos ou do que o valor da PT SGPS. Para já porque os ativos em si não estão ligados a nenhuma dívida e, portanto, se só pusermos o bom, ou seja, os ativos de uma PT Portugal, valem muito mais do que os 900 milhões de euros, basicamente, que vale a PT SGPS. Mas não sentes que, eu fiz esta pergunta propositadamente desta forma, não sentes, e fizeste bem em distinguir, mas não sentes que há esta confusão? Que as pessoas estão a entender que o que se está a oferecer é 79, indiretamente, através deste preço-alvo, 79 cêntimos para uma empresa que é outra e que vale muito mais do que esses 79 cêntimos. É por isso que considero que o nome não deveria ser mantido, ou seja, deveríamos ter de facto uma distinção clara entre o que é OI Portugal SGPS SA, que tem ações da OI Brasil e eventualmente um ativo da Rio Forte que vale agora, perto de zero. Para permitirmos essa distinção, há uma Portugal Telecom
e há uma PT Portugal, ou uma Portugal Telecom. Não, aliás, uma PT Portugal, exatamente. Pronto, mas Até nós fazemos basicamente confusão. o veículo que tem as ações da OI deveria se chamar OI Portugal. Seria Só. mais simples, de forma a distinguir, de facto, E depois a teríamos a parte Portugal holding Telecom. da parte portuguesa. O Exatamente. caso concreto é aquilo que os valores que foram falados também sobre a eventual aquisição da Altice sobre o negócio da PT Portugal. O enterprise value andava em torno dos 7 mil milhões de euros, Exatamente. isso já considerando toda a componente também de dívida associada. Portanto, é algo que vale um negócio a acontecer, alguém que vem comprar um ativo juntamente com a sua dívida em torno dos 7 mil milhões de euros, enquanto que esse research da própria Morgan Stanley aponta para a avaliação de uma holding que ela, neste momento, em mercado, vale cerca de 900 milhões de euros. Portanto, é exatamente esta divergência de dados que obviamente, que é preciso clarificar e, como diria, muitas vezes aquilo que é a análise de um researcher, de um analista de mercado, muitos deles nunca vieram a Portugal, nem conhecem a empresa e fazem isto através de modelos de Excel e fazem isso de forma isolada e segregada, é completamente diferente daquilo que é a área de Corporate Finance, em que muitas vezes, e a M&A, em que muitas vezes há uma maior interação da avaliação das próprias empresas. Portanto, aí faria um pouco esta ressalva. Também não ajuda, Mas é de facto muito importante que os investidores particulares, nomeadamente, não estejam a comprar PT, SGPS, na Bolsa de Lisboa, a pensar que estão a comprar os ativos da PT Portugal. São duas coisas totalmente diferentes, o valor é totalmente Aquilo que eles estão a diferente. comprar na Bolsa Portuguesa, já agora corrijam-me se estiver errado, e como já aqui foi... São ações foi da dito, OI, basicamente sem a direito. participação de 25%, que é o que está incluído na PT, na empresa que está cotada no PSI 20, Exatamente. assim é mais fácil, mais a dívida da Rio Forte, basicamente. Sim, menos os direitos de voto em grande parte dessas ações, que estão limitados a 5% do capital. E fica feito o esclarecimento, fazemos um curtíssimo intervalo, não saia daí.